Então seria muito legal voltar leste-oeste. Esquece Seed 1, Seed 2, né? Uhum. Cara, a conferência que venceu o All-Star Game tem mando de quadra nas finals. Eu acho que seria uma coisa muito interessante para Eu acho que aumentar a seria legal também. competitividade desse jogo. Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo do 3 Pontos e a Falta, e hoje o assunto é All-Star Game. Vamos falar tudo sobre o que aconteceu aí na vitória do time Giannis por 184-175 sobre o time LeBron. Você tá vendo aí na tela o Giannis que não jogou, mas escalou o seu time e saiu na foto aí levantando o troféu ao lado da sua equipe. Vamos falar também de tudo que aconteceu no sábado, torneio de enterradas, 3 pontos, dar aquele resumão do que aconteceu no fim de semana e também falar aqui dar o nosso veredito sobre o evento, né, o que funcionou, o que não funcionou e o que pode melhorar. Mas antes da gente começar, Filipão, você que tá gravando um monte de vídeo sozinho aí, você que tá brilhando aqui nesse canal 3 Pontos e a Falta, já deve ter falado isso tanto que deve estar na ponta da língua. Eu vou deixar você fazer as honras. Não, a gente começa sempre, obviamente, agradecendo o carinho de você que tá clicando no nosso vídeo aqui, fortalecendo o nosso rolê, que é muito importante. E pedir encarecidamente, não se esqueça de deixar o like, porque ajuda o YouTube a levar o vídeo a mais pessoas. E, obviamente, se você não segue a gente ainda, siga o canal, tem muita coisa boa chegando por aí. Vocês podem ter percebido aí, tem muito vídeo recente que a gente tem feito, né? A gente aboliu, né, Bruno, o nosso calendário. Então, agora o calendário quando tem notícia, basicamente, né? É freestyle total, galera. Então, para não perder nada, siga o canal e vamos tocar o barco, Bruno, porque tem muita coisa legal, cara, nesse All-Star. Vambora, vamos falar aqui. Vamos começar pelo jogo em si, e aí depois a gente fala do resto do evento. Team Giannis 184, Team LeBron 175, com grandes destaques da noite. Acabaram sendo o Jason Tatum, que foi eleito aí o MVP do All-Star Game, né? Doideira. Fez 55 pontos, mas a gente teve muitos jogadores também se destacando aí. Donovan Mitchell fez 40 pontos, o Lillard fez 26 ali. O time Giannis, que em geral se destacou muito no segundo tempo, né? Inclusive esses três jogadores começaram a meter bola de três, uma atrás da outra, né? Por isso que essas pontuações aqui foram tão altas. Do lado do time LeBron, a gente teve ali o próprio LeBron saindo cedo do jogo, né? Ele jogou só 14 minutos. Até machucou a mão, né? Machucou a mão, saíram algumas notícias que ele machucou a mão, não conseguiu continuar o jogo. E aí entregou nas mãos ali da galera mais nova, Joel Embiid, fez 32 pontos. Jason Tatum, Jaylen Brown, tô acostumado a falar Jason Tatum e Jaylen Brown, porque cada um tava de um lado da quadra, né? Mas o Jaylen Brown também não fez feio, notou aí 35 pontos, né? Um jogo de muita pontuação, muito ataque, quase nada de defesa, ou seja, mais um All-Star Game aí, como a gente tá acostumado a ver nos últimos anos, tem sido assim. Filipão, o que você mais curtiu na partida? Que destaque que você tira daí? O que você achou legal? Cara, Bruno, para começo de conversa, eu acho o All-Star Weekend uma coisa muito tradicional da NBA. Então quem acompanha o melhor basquete do mundo já há muitos anos deve saber, entender a importância que esse fim de semana tem, né? Então é muito legal, cara. Por mais que o jogo em si não seja não é competitivo, é muito importante para a liga. É muito importante para os jogadores se expressarem, para se encontrarem. É muito legal, é uma energia, uma atmosfera diferente, né? Mas eu acho assim, o maior destaque para mim esse ano foi a escolha dos times. Esse formato de rachão de selecionar os jogadores antes da partida foi muito legal. Acho que foi um entretenimento muito, muito bacana. E muito engraçado também, né? Eu acho que foi um acerto, cara. Eu acho que foi um acerto. Foi. E eu acho que a NBA percebeu isso, sabe quando? Por causa do draft do ano passado, com o LeBron e o Kevin Durant. Eu acho que ali eles perceberam que existia um valor de entretenimento, você tendo as pessoas certas ali pra conduzir o draft. Uma rixa ali, né? A bancada da TNT ali, quando você põe o Charles Barkley, Shaq, tipo, os caras são muito bons, né? Então, ficou um negócio super divertido. Mas eu acho que eles conseguiram trazer um pouco disso pra fazer a seleção um pouco antes do jogo, né? E justamente você ter aquelas costumes, o Giannis escolhendo de Jamoran e não podia, tipo... Não podia pegar, exato. Era muito bom, e algumas outras coisinhas mais, né, cara? Por exemplo, o Giannis deu uma entrevista nessa semana dizendo que, obviamente, a primeira escolha dele seria o Jrue Holiday, companheiro dele de Milwaukee Bucks. E não foi o caso. Né? Ele queria ter escolhido o Jamoran. Acho que foi a terceira escolha dele, o segundo, não foi nem a primeira.
Mas ele escolheu o Tatum como primeira escolha de titular, né? O LeBron brincou com ele. Assim, pô, né? Então, tipo assim, não. Quando o LeBron cutuca, ele fala, pô, Yannis, você me falou, né, que é um cara leal, que era um cara que eu priorizava a sua equipe e não tá sendo bem assim. Então, tipo assim, essas cutucadas mostram que você falou, né, Bruno? Que eles estão, assim, não é uma escolha qualquer, tem coisas em jogo. Tem alianças sendo feitas, mensagens sendo mandadas. Então, quando, por exemplo, o LeBron escolhe o Kyrie Irving antes do Luka Doncic, né? Sim. Cara, você mostra algumas coisas, mostra não apenas a amizade dele, mas a gente tem que pensar. Será que ele já não tá fazendo um recrutamento pro pós-temporada? Quando o Kyrie eventualmente sair do Dallas Mavericks? Então é muito legal ver essas coisas, ver o relacionamento dessa galera. E uma vez mais, Brunão, a gente vê, presta atenção, eu particularmente, nos caras que são escolhidos por último, né? Que são geralmente caras que, né, não são tão grandes na liga, estão em mercados pequenos. Ano passado teve um burburinho grande por conta do Rudy Gobert, que foi o último, né, que sobrou. Esse ano os dois últimos foram o Lauri Markkanen e o Nikola Jokic, curiosamente. E a propósito, outra coisa interessante que eu achei, o LeBron, na pick número 1 dele, escolheu o Embiid e não o Jokic. Então essas coisinhas eu adoro, cara. Sabe, você olhar a cara dos jogadores que não foram escolhidos e tirar algumas conclusões e ver o que está acontecendo nas entrelinhas. Mas, de tudo isso, né, esse foi um grande vencedor, na minha opinião, foi esse sistema. O jogo em si, Brunão, é o que eu falei, a gente não espera muita coisa já. Eu achei legal algumas coisas acontecerem em quadra. Por exemplo, o time LeBron, Embiid e Jokic finalmente jogaram juntos. A gente sempre brinca, né, na seleção do time do All-NBA. Sempre o fato deles estarem se preocupando mesmo no espaço da quadra, sempre fica aquela coisa, aquele questionamento, será que eles podem jogar juntos? Bom, eles podem. É só um ou outro. É só um ou outro, né? Então, esse jogo foi, tipo assim, mostrou pra gente como seria um cenário hipotético em que esses dois jogariam juntos. E foi legal. Achei que, assim, eles jogaram muito pouco tempo em quadra juntos, mas os primeiros minutos ali do pick and roll entre os dois, eu falei, cara, que legal. E mostrou, Bruno, a gente fez um vídeo aqui, quem não viu ainda, debatendo as diferenças de Joel Embiid e Nikola Jokic, lembra? Verdade. E foi muito legal, porque o que a gente falou no nosso vídeo, o Jokic sendo mais o passador, sendo mais o facilitador. Foi exatamente isso, cara. E o Embiid finalizando as jogadas. Então, um dos tocos mais bonitos do LeBron no jogo, inclusive, foi um passe do Jokic, né? Exatamente. Então, Brunão, foi legal, cara, a gente ter visto isso. E se você tivesse já visto o vídeo aqui no Responde a Falta, senhoras e senhores, você já saberia o que esperar dessa dupla jogando juntos. Exatamente. Mas enfim, eu não sei se a televisão brasileira mostrou, Brunão, mas teve um ponto também que eu gostei muito. Eles colocaram o microfone no Luka durante o jogo. Não sei se chegou, não sei se passou ou não. Mas foi muito legal, cara. O Luka jogando dentro de quadra, conversando com a bancada TNT americana. Foi muito legal, Bruno. Você ouvir... É um esquema diferente, né? Acho que é legal mesmo. Você ouvir ele conversando com os jogadores em quadra, você ouvir ele brincando com os caras na bancada. Foi muito legal. E aí no intervalo, teve uma homenagem ao LeBron, que eu gostei bastante também, que juntou o Abdul-Jabbar, o Karl Malone, que é um ídolo lá em Salt Lake City, né, onde aconteceu o evento, e o LeBron. Eles basicamente passaram a tocha pro LeBron. Foi muito legal, achei muito... Isso que eu falei, assim, é um evento que... E a NBA é muito boa nessas liturgias, né, de tipo... o novo recordista, o cara é o protagonista, é legal isso. E juntar gerações, né, cara? Isso que eu acho mais legal. Você vê o Allen Iverson sentado na primeira fileira, sabe? É muito legal, cara. E você já mencionou, Bruno. Eu achei que o Desanteiro foi, assim, obviamente, claramente o MVP. Terceiro quarto ele destruiu, fez 27 pontos só no terceiro quarto, terminou com 55 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, e ele fez 10 de 18 bolas de 3, que é um absurdo. É All-Star, mas o aproveitamento é o mesmo, né? De 18 ele fez 10, que foi muito legal. E uma coisa que eu gostei muito, assim, particularmente, foi o duelo individual entre ele e Jaylen Brown. Foi legal, foi bem no finalzinho do segundo tempo ali, né? Eles começaram a se atracar ali, Jaylen Brown dá uma provocada, Desanteiro devolve, foi legal. Foi muito legal, cara. Então, assim, transformou meio que num X1. Estava um jogo muito de bola de 3,
e que acabou sendo um X1 entre dois companheiros de time, que são coisas que a gente não vê geralmente. Então, assim, de novo, é uma oportunidade legal de você ver cenários hipotéticos dentro da NBA, que pra mim é muito legal. É como se eu estivesse vendo um Space Jam, Brunão. Exatamente. Só que de vida real. Então, assim. What If da Marvel, só que no basquete. É legal mesmo. Exato. O meu único asterisco nesse jogo das estrelas, obviamente, é o fato de que eu prefiro, Bruno, leste e oeste, cara. Não, isso daí pra mim também né? É ponto pacífico, assim. Eu acho que é legal você dar esse protagonismo pros jogadores, mas quando era leste e oeste, eu acho que você tinha ali um componente de rivalidade que Exatamente, cara. dava um pouquinho mais de tempero pro jogo, né? Porque justamente é aquela coisa, você tem os times os jogadores que provavelmente só vão se enfrentar em playoffs na final, né? Aquela coisa e tal. Não, provavelmente não. Quando você separa assim, né? São times que, né? Combinações de jogadores que só se enfrentam na final nos playoffs, né? Mas eu acho que falta também. Eu gostava mais. E o legal, assim, obviamente, eu não sei como que eles fariam essa escolha de rachão, né? Sendo uma conferência contra outra, mas eu acho que tem como fazer. Eu acho que teria como você, por exemplo, aumenta o número de elegíveis ao All-Star. Também acho. Né? E você escolhe dentro do. Vamos supor, o capitão do leste escolhe dentro das opções do leste, e o capitão do oeste escolhe dentro das opções do oeste. Acho que seria muito, muito legal. E uma coisa que você poderia se utilizar, Bruno, para tornar o jogo um pouco mais competitivo. A Major League Baseball, por exemplo, usa o All-Star Weekend, que é um jogo, né, das duas conferências. A conferência que ganha, Bruno, ganha mando de quadra nas finals. Olha aí. Então seria muito legal voltar leste-oeste. Esquece Seed 1, Seed 2, né? Uhum. Cara, a conferência que venceu o All-Star Game tem mando de quadra nas finals. Eu acho que seria uma coisa muito interessante para aumentar a competitividade desse jogo. Concordo. Eu acho que essa é uma ótima ideia para dar um pouco de gás, né? Porque você percebe que os caras estão ali, ritmo de treino, e que assim, acho que é normal também, né? Tá todo mundo se guardando. O fato de que você tem muito time com perspectivas para playoffs ainda é algo que mexe muito, né? Todo mundo vai querer se preservar e tudo mais. Mas E muitas lesões já, né, cara? Você mencionou. Muita lesão, os dois capitães estavam lesionados. O LeBron se lesionou durante o jogo, o Giannis já estava lesionado, o KD não jogou, o Steph Curry não jogou. Então é uma ocasião legal, mas que eles não querem se comprometer, né? Uma coisa que, inclusive, achei muito interessante, puxando por esse assunto, só um rápido comentário, assim, sobre como, acho que meio que, sem querer, as lesões acabaram trazendo para 2023 um retrato do que eu acho que a gente vai ver de All-Star Game nos próximos anos aí, os próximos 5, 6 anos, né? Você parar pra pensar, foi um All-Star Game sem o Kevin Durant, foi um All-Star Game sem o James Harden, foi um All-Star Game sem Steph Curry. LeBron jogou muito pouco também, né? Depois de um tempo, basicamente, quase como se ele não tivesse jogado, jogou pouco mais de 10 minutos. E aí os caras que estavam em quadra, eu acho que vão ser justamente os jogadores que estão cotados para serem as grandes estrelas da NBA nos próximos. Já são agora, mas assim, vão virar cada vez mais, né? É o Jokic, é o Embiid, é o Luka Doncic, é o Jason Tatum. Então eu achei interessante, assim, sobre como... Acho que é um vislumbre, sei lá, quando a gente estiver falando do All-Star de 2028, 29, muito provavelmente esses caras aí, sei lá, Paulo Banchero, Victor Wembanyama, né? Eles vão estar sendo o que o Jason Tatum é hoje, por exemplo, no All-Star Game. Então, muito legal essa passagem de gerações. E o Tatum tem 24 anos, cara. É inacreditável. Exato. É ridículo. Como que o cara é talentoso e como que o cara tá amadurecido com tão pouco tempo, né, de carreira. É muito legal. Vai dizer que ele bateu o recorde ontem, né? O recorde era 52, que era do Anthony Davis, mas o All-Star Weekend, Bruno, a gente fala que é um jogo sem marcação, sem defesa. Só as lendas jogaram desde o começo dos tempos. Então o cara bater um recorde desse não é fácil. Foi legal mesmo. Bom, vamos falar rapidinho então do que aconteceu no sábado. Acho que não eu tenho só 2 palavras pra você, Filipão. McClung. Que loucura. Brabo. Eu confesso que eu fiquei com o pé atrás quando colocaram ele Brabíssimo. Na lista de jogadores, né? Bom,
vou contextualizar aqui o torneio de enterradas desse ano. Não, quando a galera pegou a lista dos jogadores que iam participar, não tinha ninguém de muito destaque, né? Você tinha ali o Trey Murphy do Pelicans, você tinha o Jericho Sims do Knicks do Filipão, né? Ficou parecendo que era aquele negócio que assim, pô, não vai ter nenhum jogador mais famoso, nenhuma estrela, ninguém quer se comprometer e tal. E aí tinha esse cara que é o Mac McClung, né? Mac McClung, que é um cara que ele saiu da faculdade há pouco tempo. Ele já jogou algumas temporadas na NBA ali como, obviamente, jogador de rotação, jogador pouco conhecido. Ficava ali transitando entre D-League e NBA. E enquanto ele tava aí tentando emplacar na liga, o cara criou um following gigantesco nas redes sociais, postando vídeo justamente de enterrada, de manobra, né? Ele meio que virou um influenciador também por conta dessas coisas e não só por conta do desempenho dele na quadra. E aí o 76ers enxergou isso aí, contratou o cara num contrato two-way e simplesmente, assim, eu acho que tá muito claro agora que, pô, o Sixers contratou o cara só pra ele participar do desafio de enterrada, né? Tipo, o cara foi campeão. Sixers, né? E isso que eu ia falar, foi campeão com a camisa dos caras, né? É. Eu mesmo, quando eu vi ele jogando com a camisa do Sixers, eu falei, cara, peraí. Né, eu tive que checar, porque como você falou, ele é um cara que roda muito a liga. É, sim. Né, então, já teve no Warriors, já teve no Lakers, já... Sim. E é um bom jogador, cara. Eu lembro ele na época do college, ele era um cara bem hypado, sabe? Não conseguiu traduzir sua habilidade e talento, né? A consistência na NBA, que o nível um pouquinho acima. Mas é um cara que talvez, depois de uma dessa aí, não possa conquistar um pouco mais de espaço, né? Só não sei se o Sixers é o melhor time pra ele, infelizmente, porque eles já têm o Tyrese Maxey vindo do banco, fazendo exatamente o que ele poderia fazer, né? Mas de uma equipe que precisa de atleticismo, de uma explosão vindo do banco, ele é um cara que pode contribuir, sim. Mas falando da competição em si, Bruno, eu acho que essa competição, cara, é a que mais esteja devendo pra gente enquanto fã. Eu acho que a Liga tem que investir um pouco mais em tentar convencer as maiores estrelas a participarem. Eu acho que, por exemplo, não tem como a gente fazer um campeonato de enterrada sem o campeão do ano passado não estar disputando de novo, defendendo o título. Sim. Que eu acho que é muito importante. Caso ele não esteja lesionado, alguma coisa do tipo, né? Cara, né, tem que tá. Assim, não tem como não ter o Zach LaVine, não tem como ter o Aaron Gordon, que são caras criativos e que fizeram os últimos melhores dunk contests, né? Então, eu acho que a NBA tem que pensar um pouquinho nisso aí. Liberar um pouco mais a criatividade, né? De lembra daquela dunk do Blake Griffin que ele pulou o carro. Enfim, abrir mais espaço e permitir que as galera se expressem melhor. Ou, indo para o outro lado completamente diferente, dar oportunidades para caras menores que estão com mais fome, como o Mac McClung, que a gente viu como é que funcionou, né? Então, por exemplo, talvez o ano que vem as pessoas queiram participar por conta do que esse cara fez, e achei legal ele ter feito sozinho, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes tem dois lados, né? O Blake Griffin ganha pulando um carro. Aí o cara fala, pô, mas eu vou ter que levar um carro, vou ter que levar, sabe? Mas quando o cara ganha sem fazer nada, você mostra que, de fato, há um componente ali que você pode levar uma atmosfera de jogo dentro dessa enterrada, né? Que não precisa ser uma coisa muito mirabolante. Então, ou você... Duas opções. Ou você vai atrás das maiores estrelas, por exemplo, se o Ja Morant participa ontem, Bruno, era outra coisa. Sim. Era outra competição, né? E junto com o Aaron Gordon, como eu mencionei, com o Zach LaVine, ou você vai pro outro espectro e vai pra molecada. Pega esses caras, dá espaço pra essa galera aí da comunidade, esses caras que fazem vídeos né, viralizarem, e tenta construir. Né? Eu vi muita gente sugerindo na internet também, Brunão. Uma opção seria incluir um defensor nessa disputa. Eu acho que seria interessante. Mas eu acho que tira um pouco a coisa da plasticidade dos movimentos, né? Exato. O Mac McClung não vai ficar parado no ar e dar um 360 se tiver um cara marcando ele. Não vai. Exato. E quem que toparia ser o defensor nessa brincadeira também aí, né? Então é isso. Mas gostei, cara. Gostei. Achei que o McClung, de novo, foi uma grande surpresa, muito positiva. Foi legal. E que, pelas enterradas terem sido mais atléticas, né, e menos mirabolantes, que precisam de outras coisas, eu acho que pode ser que ano que vem a gente possa tá vendo aí, Brunão, mais gente tentando seguir por esse caminho, que é muito legal.
Bom, pra gente fechar, vamos falar aqui do jogo de 3 pontos, né? Que se o Dunk Contest ele fica devendo, o jogo de 3 pontos cada vez mais é interessante. E eu acho que essa edição particularmente foi muito legal, porque a gente teve, né, de fato, alguns dos grandes nomes entre pontuadores de 3 na liga, né? Você teve o Tyrese Haliburton, você teve o Buddy Hield, que já tinha ganhado um outro jogo de 3 pontos antes, você teve o Dame Lillard, né? Você teve o próprio Jason Tatum, e o Dame Lillard, obviamente, não deixou espaço pra ninguém, né, cara? Botou a camisa ali da universidade dele, que inclusive é ali perto, né, Weber State, e acabou com o jogo, né? Não soube brincar o Dame Lillard, né? Na segunda parte, né? A primeira foi o Haliburton, que chegou a fazer 31 pontos, o que foi uma coisa, assim, inacreditável. Né? Eu achei, foi um pecado, porque não soma, né, as participações, porque se somasse o Haliburton teria uma vantagem. Sim. Mas o Dame Lillard muito competentemente se classificou da final, e na final ele engoliu todo mundo, cara. O Haliburton chegou um pouquinho cansado, eu achei. E o Dame Dollar, né, cara? Quando o cara é clutch até no desafio de 3 pontos, bicho. Tá maluco. Cara, quando o cara colocou a camisa do escrito Dollar atrás do Dame Dollar, que é o apelido dele, quem não sabe, o Dame Lillard ele é um rapper também, né? Ele chegou até a lançar algumas músicas, inclusive. O nome dele é Dame Dollar. E atrás tava o Dollar. Eu falei, meu, quando ele colocou essa camisa, eu falei, esquece. O cara vai atropelar. E atropelou. Então foi muito legal. E, de novo, é diferente quando você vê as maiores estrelas participando. E eu queria um pouco dessa hype dos 3 pontos nas dunks também. Sim. Que é uma coisa, né, que a gente sente falta. Mas se tem uma coisa que não precisa mexer, Brunão, no All-Star Game, eu acho que é o torneio de 3 pontos. Sim. Porque, como a gente falou, tá tendo interesse das maiores estrelas, tá sendo uma coisa que tá crescendo. Hoje já virou a atração principal do sábado, já é o 3 pontos nas enterradas, as pessoas preferem ver. Então, pra mim, foi assim, é uma coisa irretocável, que não há sugestões a serem feitas, porque, de novo, tá entregando bastante. E achei legal demais, de novo, um cara como o Dame Dollar. Dame Dollar. Dame Dollar, pô. O cara tava com a roupa Exato. E o nome atrás, é isso aí, pô. Como o Dame vencer, cara. Então achei legal. E dá oportunidade pra galera de times pequenos, é mais democrático, né? Uhum. Você vê o Kevin Huerter participando, você vê o próprio Julius Randle do New York Knicks, que não é nem jogador de 3 e tava lá por algum motivo, né? Então acho bem democrático, acho legal, cara. Acho que foi legal também, eu gostei. Acho que foi justamente por você ter esses nomes, foi um desafio que acabou se destacando dos demais. Bom, acho que é isso. Resumimos aqui basicamente os grandes destaques do All-Star Game, com algumas sugestões do que pode melhorar ou não. Não sei se o Filipão tem alguma consideração final. Vou deixar ele fazer aqui logo após. Não, é isso. Não, só pontuando aqui que agora a gente, né, acabou o All-Star Game, a gente tem ali alguns dias de recesso e vamos entrar de fato na reta final da temporada, né? Temos aí pouco mais de um mês até o final aí da temporada regular. A gente tem muito time ainda que tá brigando aí por vaga em playoffs, vaga no play-in. Então vai ter uma disputa muito interessante e a gente vai ficar de olho aqui no 3 pontos e a falta. Filipão, tamo junto, obrigado. Lembrando a vocês para curtirem o vídeo, assinar o canal aqui do 3 pontos e a falta se você tá chegando aqui pela primeira vez. E também clica no sininho para receber notificações de novos vídeos aqui. É importante também para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Gente, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau.